Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado. Se você não for inscrito, inscreva-se. Não esqueça de deixar o like, tá? Para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá? Tenho uma situação muito interessante para poder falar com todos, certo? E vamos lá. Tenho muitas situações para falar para vocês neste vídeo, mas antes eu quero fazer uma oração de início desta transmissão, né? Estamos transmitindo aí ao vivo para vocês este vídeo, tá? Então, vamos fazer uma oração e eu peço que todos possam aí fechar os olhos e orar junto comigo, tá? Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós todos os dias, todos os momentos, cumprindo a promessa de que estaria conosco, né, até o último dia. Muito obrigado, Senhor, pelas providências, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, pela nossa família, pelos nossos parentes próximos e distantes, que nós possamos ser, não só para a nossa família, mas para todos que cheguem ao nosso, que fique perto de nós, né, luz e sal, para que nós possamos cumprir também o seu pedido, né? Seu pedido foi que pudéssemos ser sal e luz para este mundo. Mas para isso precisamos buscar o arrependimento, buscarmos limpar o nosso coração, limpar a nossa alma e jogar fora essa mochila de pecados que carregamos, tantos pecadões como pecadinhos, como pecado de estimação. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pela família, muito obrigado por tudo. Agradeço a sua intervenção diária em nossas vidas, nos ajudando, nos orientando. Muito obrigado por tudo. Em nome de Yeshua HaMashiach, ó Deus, muito obrigado. Aleluia, aleluia e aleluia. Yeshua, eu te amo. 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 Eu te amo. Yeshua, eu te amo, eu te amo. Yeshua, eu te amo. Yeshua, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Yeshua, 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 eu te amo. Eu te amo. Yeshua, eu te amo.
Yeshua, eu te amo. E iniciando sobre o que eu queria falar para vocês, nós vamos falar sobre essa situação. Vocês sabem que a gente procura ver além do que as pessoas analisam ali a situação de Israel, né? Vocês sabem que nós buscamos aprofundar no lado espiritual sobre tudo que está acontecendo ali em Israel, beleza? E nós estamos aqui no site Israel 365 News, que é um site que aprofunda esse lado profético, judeu, né, talmúdico. Eles sempre estão trazendo aí informações além daquilo que os outros canais, né, de informação trazem. E olha só, visão de Isaías, o deserto do Saara florescendo, né? Estou prestes a fazer algo novo, agora mesmo isso acontecerá. De repente você perceberá, farei uma estrada no deserto e rios no ermo, certo? O que acontece, né? Essa, segundo alguns rabinos, é uma profecia se cumprindo em nossos dias, né? Uma profecia pré-messiânica, tá? Uma profecia que mostra que o Messias está se aproximando, que é justamente isso. Ó, e o deserto do Saara tem experimentado aumento de chuvas e até neve nos últimos anos. Isso levou ao crescimento de vegetação visível em certas áreas. Imagens de satélite de Tanot Niger, adquiridas em 8 de setembro de 2024, mostram um aumento visível em manchas verdes em comparação com imagens de 14 de setembro de 23. O aumento da chuva é devido ao deslocamento para o norte da zona de convergência intertropical ITCZ, localizada na convergência dos ventos alísios do nordeste e sudeste, tá? E aqui fala, ó, o que também é fascinante é que lagos normalmente secos no Saara estão enchendo devido a esse evento, acrescentou, né, o Armon, né, que é justamente, certo, um professor sênior do Instituto de Ciências da Terra da Universidade Hebraica de Jerusalém. Esta descoberta dos cientistas é consistente com a visão de Isaías sobre o clima no mundo. Ele fala aqui pós-Messias. A gente já vai ver isso aí. O deserto árido se alegrará. O ermo se alegrará e florescerá como uma rosa. E vindo aqui, ó, no próprio Israel 365 News, só que em outra matéria, fala o seguinte: inundações em Meca, a estrada através do deserto de Isaías antes do Messias. O que ele diz? É que chuvas, certo? Que neste ano, né, a gente viu que elas se espalharam pelo mundo, não houve inundação igual a Noé, né, igual o dilúvio, não, foram inundações e agora estamos vendo o que? Seca. São ciclos naturais da natureza, né, é até redundante, certo? Que às vezes elas se intensificam tanto para um lado quanto para o outro, né? Teve a situação no Rio Grande do Sul e logo depois veio a maior seca da história do Brasil, né? E o profeta que disse que seria o início da inundação mundial, né? Seria só o começo. Calma, crente, é só o começo. Teve que fazer uma ginástica mental espiritual para encaixar a maior seca da história do Brasil nas suas profecias, né? Até complemento musical ele fez, tá? Esses ciclos acontecem, certo? E aqui nesta matéria, né, que fala justamente dessa situação, ó, antes do Messias, tá? Depois do Messias, como foi falado na matéria anterior, estaria tudo florido. Agora estão vendo que está começando a ter esta situação de nascer, certo? Vegetação onde não tinha, por causa dessas águas, tá? Que fizeram a sua situação ali de inundação, mas já secaram. E fertilizou ali, ajudou a fertilizar, né,
aquela região e agora está trazendo aí vegetação. A Arábia Saudita foi atingida por condições climáticas severas, com chuvas pesadas e inundações repentinas afetando grande parte da sua costa do Mar Vermelho. A autoridade do Crescente Vermelho Saudita na região de Meca aumentou sua preparação em respostas a alertas de clima severo emitido pelo Centro Nacional de Meteorologia na terça-feira, tá? E aí fala do impacto do clima extremo, foi significativo, certo? E os meteorologistas estão de olho lá na Arábia Saudita em toda essa situação, tá? Teve até neve, né? Deixa eu ver se aqui a gente consegue ver esse short, certo? Ó, né? Teve chuva e teve neve, olha. Teve até neve lá em Meca, né? Tá? Então foi uma situação aí, certo? Que há muito tempo não tinha acontecido, tá? E para os rabinos, isso é uma situação, né, que pode trazer sim, certo? O cumprimento profético, olha aqui, ó. Onde é que tá? Só um momento. Os filhos de Noé e toda a humanidade, todas as 70 nações que vieram deles, foram ordenados a servir a Deus através da natureza, através das 7 leis de Noé, como eu sempre falo para vocês. Ele explicou. Mas Israel é ordenado a transcender a natureza. Isso começou com Abraão circuncidando a si mesmo e seus filhos no 8º dia, um dia a mais do que a criação do mundo. Todas as nações vêm a Jerusalém para os 7 dias de Sukkot, mas Israel completa a festa com Shemini Atzeret, o 8º dia apenas para Israel. As nações servem a Deus por meio da natureza, assim como Israel, mas nós as completamos ao transcender a natureza e servir a Hashem. E por isso que o êxodo começou com maravilhas da natureza no Egito, né? E aí, quando os judeus estavam em Israel, tem a história, né? Por fim, estamos agora perto da chegada do Messias. Estamos no processo de redenção, assim como os judeus pouco antes de deixarem o Egito. Vimos maravilhas na natureza, houve grandes inundações na Europa e na China, terremotos e todos os tipos de fenômenos naturais. Esses são sinais de que a natureza está mudando. Gente, tá escrito, né? Para os cristãos ali, Mateus 24, por exemplo, certo? Guerras, rumores de guerras, terremotos, essas situações, elas já estão profetizadas para acontecer há 2000 anos. Aqueles que são prolixos e trazem para si como profecia situações que já estão profetizadas são aproveitadores. Porque foi profetizado que ia acontecer terremotos, que ia acontecer guerras, fome, pestes, pragas. Isso já foi profetizado. Não sei se você sabe, né? Mas isso já foi profetizado há 2000 anos atrás. Aqueles que tomam isso para si são aproveitadores. Querem holofotes, querem ser reconhecidos, querem dinheiro, querem fama, tá? Então não confunda as coisas, tá? Terremotos, guerras, rumores de guerras, doenças, tudo isso já foi profetizado em Mateus 24. Então aqueles, mais uma vez, que pegam isso, profecias que já foram profetizadas, e trazem para si como se eles que estivessem profetizando isso agora, neste momento, são aproveitadores, interesseiros, tá? São, enfim, várias outras situações que não vale a pena aqui falar, tá? Esses são sinais de que a natureza está mudando. Com o bichinho, vimos um vírus desligar o mundo inteiro. Isso é surpreendente em época em que a medicina realiza tantas maravilhas. Isso está nos movendo em direção ao estágio de redução, quando Israel se conecta a Deus, transcendendo a natureza, subindo ao nível 8. Quando Israel faz isso, quando o terceiro templo está presente para nós permitir acessar esse canal para servir a Hashem, Israel pode servir como deveria, como uma nação de sacerdotes, para conectar o mundo a Hashem.
certo? Então essa situação é mais uma, né, que eles trazem como profecia para o cumprimento aí daquilo que eles estão aguardando, né? Terceiro templo, sacerdotes, toda a situação levítica, tudo aquilo que acontecia antes, eles estão aguardando que aconteça. Qualquer situação que acontece no mundo, eles associam às profecias, né, talmúdicas, profecias rabínicas e até profecias mesmo da própria Torá, né, da própria Bíblia, para poder aí mostrar que o que nós estamos vivendo hoje é uma situação que corrobora para os fins dos tempos. Eu sempre falo aqui, né? As profecias deles, elas de alguma forma estão muito próximas da nossa. Só que vai chegar o momento que eles vão para um lado e nós vamos para o outro, né? Cumprindo a deles, cumpre a nossa também. Só que averso. Para eles vai ser tudo maravilha por um tempo, para nós não vai ser tanta maravilha assim. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Vamos agora entrar no nosso programa PAMI. E no PAMI de hoje, nós vamos falar sobre as características espirituais e sociais dos profetas bíblicos. São vários itens que vamos falar aos poucos a cada vídeo, tá? Hoje nós vamos falar da primeira característica, né? Que é justamente o chamado divino, vocação. A vocação para ser profeta. Isso eu falo, tá? Em relação a profeta antigo, tá? Vocês sabem que eu tenho o pensamento de que nós não vivemos mais num tempo de profetas e de profecias de ver o futuro. Hoje, como está escrito na palavra, tá? Depois do último profeta que Jesus disse que foi João Batista, hoje os profetas eles possuem, né, a vocação de profetizar em cima da palavra. Quando você lê, quando você propaga, quando você está ali, né, evangelizando, certo? Você, ao falar do evangelho, ao propagar o evangelho, você está profetizando, exortando através da palavra, em função da palavra, tá? Então é esse tipo de serviço que hoje profetas, pastores, mestres, eles possuem, e eu vou mostrar para vocês novamente no evangelho, na palavra, essa situação. Tá? Profeta não tem mais cargo de profeta, não tem mais ver o futuro, não tem mais ser a boca de Deus. Não existe mais esse não é só título, mas esse chamado de profeta nos nossos dias, tá? Hoje nós temos o chamado, o dom de profecia, que é justamente em cima da palavra você profetiza aquilo que já está escrito, tá? Em cima daquilo que está escrito, exortando a igreja, tá? Ensinando para que a igreja não seja menino, mas sim adultos na fé. É isso que está escrito, certo? E aí, o primeiro é chamado divino, né? Todos aqueles que se dizem profeta hoje, tá? Na internet ou fora, eles sempre fazem essa ponte, né? Um pé no Evangelho e o outro pé no Antigo Testamento. O pé no Novo e no Antigo, porque se ele ficar só no Novo, não justifica, não tem nenhuma justificativa bíblica que vai corroborar para que ele possa se considerar ainda um profeta como o antigo, como os antigos, porque esse cargo já foi extinto, tá?
já foi extinto, certo? E aí eles ficam com um pé lá e um pé aqui. Olha, eu sou da nova aliança, mas eu tenho um pé da velha ainda para poder puxar as prerrogativas desta função que, né, até João Batista existia. Tá? E aí eles ficam dizendo que conversam com Deus pessoalmente, face a face, tá? Rosto a rosto, cara a cara, escutam Deus para poder justificar, porque os profetas falavam com Deus, tá? Os profetas da antiga aliança, eles tinham uma aproximação íntima com Deus, de falar, de escutar, de ter uma comunicação, tá? E aí eles não veem isso no Novo Testamento, a não ser até Paulo, né? Até Paulo, João, depois a gente não viu mais, acabou ali também, certo? E aí eles querem fazer essa ponte toda hora, dizendo, não, Deus falou comigo, Deus mandou dizer, mandou avisar, né? Aí finge que estão falando com Deus, do lado dele, não é Deus. O que o Senhor quer que eu fale? Né? Ai, Deus falou comigo agora, deixa eu ver aqui o negócio, sabe? Então ficam nessa situação. E o povo, né? O povo que não tem essa compreensão, entram nessa situação de um pé lá e um pé aqui. Não, ele é profeta, mas também ele é cristão. Ele é da antiga, mas também é da nova. E fica essa confusão na mente das pessoas. Certo? Deixa eu passar aqui. E aí, olha, todos os profetas foram chamados diretamente por Deus para cumprir sua missão. Então, como eu falei para vocês, né, esta intimidade de chegar ao ponto de falar com Deus, né, de escutar a voz de Deus, certo? São situações que tinham, sim, na época dos profetas, tá? Esse chamado geralmente envolvia uma experiência espiritual poderosa, como uma visão, Isaías, né? Ou uma voz divina, Jeremias, tá? Então, esses são dois exemplos aí de profetas, né, que tiveram essa intimidade, essa proximidade com Deus através de poder ter uma visão ou de escutar, né, a voz. E associa isso aos profetas de hoje. Sempre tem esse retorno à antiga aliança, né? Segundo a Bíblia, alguém chamado para ser profeta possui características espirituais e morais elevadas, como um chamado divino, obediência a Deus, coragem, humildade e perseverança, né? Será que os profetas que você acha que existe aí no mundo, eles seguem tudo isso? Principalmente humildade? Quantos profetas soberbos? Quantos profetas aí que são egocêntricos, né? Quantos profetas vaidosos, né? Quantos profetas que tentam ser aquilo que não são, não são nem profetas, mas se dizem ser. Quantos profetas arrogantes que humilham pessoas, que mostram condições financeiras, que querem ser profetas, certo? Diferente daqueles que foram, porque os que foram, a maioria, eram humildes de verdade, tá? Quando eu falo humilde socialmente falando, humilde pessoalmente falando, nas suas vestes, na sua forma de viver, na sua forma de falar, né? Hoje não, hoje são profetas, certo? Com condições, milionários, profetas de Pix, profetas, né, que só jogam profetadas quando quando pagam, profetas que querem mostrar o que tem e o que não tem, né? Vaidosos, prepotentes, certo? Não são nada humildes, né? Então, com essas situações, a gente vai percebendo realmente que tipo de pessoas a gente vai escutando e dando credibilidade, né? Então, eu sempre, quando eu penso em profeta, eu penso em pessoa humilde. Não quer dizer miserável,
Não quer dizer se arrastando pela rua pedindo esmola, certo? Mas humilde, né? Uma casinha simples, com a sua família, certo? Sem luxo, sem nada, com trajes super humildes, com uma fala, principalmente uma fala mansa, uma fala, sabe, de acolhimento, uma expressão leve, tranquila, né? Mesmo vivendo atribulações, mesmo vivendo, sabe, situações de guerras espirituais, de situações, sabe, que todo mundo passa, e muito mais quem se dedica totalmente a Deus passará, né? A gente sabe que quanto mais a gente se aproxima da luz, mais as trevas querem nos raptar, não é verdade? Então, quando eu penso em profeta, eu penso assim, mas a gente vê hoje em dia totalmente diferente. Algo não está conexo, né? Houve aí uma mudança radical, certo? Nessa situação de antes para agora. E só nessa observação a gente já percebe que isso não tem nenhum escopo, nenhuma prerrogativa de realmente ser aquilo que eles dizem que são, certo? A pessoa deve ser sensível à justiça e à moralidade, muitas vezes enfrentando sofrimento por proclamar a verdade de Deus. Seu papel é tanto advertir o povo quanto trazer esperança de restauração. Será que esses profetas eles advertem, eles de alguma forma ensinam? Será que eles mostram a direção de quem o povo deve realmente se entregar seu coração, ou eles trazem para si a luz? Ou eles não repreendem os exageros que acontecem? Quando a gente fala de ser humano, a gente fala de exageros. A gente fala de pessoas que muitas vezes idolatram, muitas vezes nos colocam no pedestal, muitas vezes nos colocam em situações que nós não merecemos, né? Que não temos essa prerrogativa de ser. Será que hoje existem profetas, né, que esclarecem, que exortam as pessoas? Ou são profetas que acolhem esses exageros, acolhem essas manifestações, alimentam essas manifestações, né, afirmando que elas são mesmo aquilo que dizem que são? Não, eu sou Elias mesmo, eu sou João, eu sou Paulo, né? Isso aí, realmente, essa situação é mais uma que não corrobora, certo? Não está numa situação não está conectado com aquilo que era, com aquilo que os profetas realmente eram no passado, certo? Então, essa situação que a gente observa hoje em dia, tá? Por isso que eu falo para vocês, nós devemos ter, certo, serenidade, nós devemos ter uma fé consciente, nada emotiva, nada de sabe, colocar seu coração, entregar seu coração na mão de alguém, a sua confiança na mão de alguém, tá? Devemos sempre estar com o pensamento e o sentimento cristocêntrico. Cristo é o sumo sacerdote, ele é aquele que disse que estaria conosco até os últimos dias, ele é o maior profeta de todos, ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade. Tudo ou todos aqueles que querem ser o seu intermediário, eles estão ofuscando a luz que deve chegar em você. Eles estão fazendo uma sombra. Quando você entende isso, você começa a perceber que todas as situações antigas de profetas, de intermediários, tudo isso já passou e que nós não precisamos mais ter intermediários para chegar a Deus, porque Yeshua é o próprio Deus encarnado. Então, quando nós entendemos isso, né, nós nos libertamos
dessas situações judaicas cristãs. Templo, sacerdote, tudo isso é judaico, que os cristãos teimam sempre em trazer de volta, trazer à tona isso, né? Principalmente os líderes, para poderem justificar a sua autoridade, a sua, sabe, imponência, impor respeito, impor, né? Enfim, para ser o maioral, para estar acima. Eles não querem servir, eles querem ser servidos, tá? Então, quando você entende isso, quando você compreende isso, vira essa chave, tá? Todas essas situações de profeta e profetadas, elas caem por água abaixo, porque você já tem o próprio Deus ao seu lado, e ele disse que estaria conosco até o fim, e ele não é homem para mentir. Certo? E para fechar esse vídeo, nós vamos aqui, ainda falando desse assunto, ler a palavra de Efésios 4, de 11 a 13, diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a gente vê que são agora dons, né? São funções, né? Que tem o mesmo caminho, sentido de existir, que é para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres devem exortar, devem ser professores, devem ensinar sobre o Filho de Deus, tá? E a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras versões diz para que essa edificação tire nós de uma situação aí de desconhecimento para conhecermos e nos tornarmos, né, no nível de plenitude, certo? De conhecimento de Cristo satisfatório, uma estatura de plenitude de Cristo, tá? À medida da estatura de plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, certo? Então tem outras versões que falam sobre isso. Deixa eu ver se tem aqui, ó. NVI, muda aqui. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Acho que é. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Outra aqui, ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcançamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Tá? Mais uma aqui, ó.
versão, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser ser um na nossa fé e no conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, todos esses, hoje em dia, né, evangelistas, profetas, apóstolos, pastores, devem instruir, preparar, exortar as pessoas, serem professores, para que alcancemos a estatura espiritual, a altura espiritual de Cristo. Não é para adivinhar o futuro, não é para pastorear, cuidar das ovelhas. Vem cá, qual foi o pastor que deu a vida pelas ovelhas? As ovelhas já tem pastor, meu filho. Que negócio é esse de pastor intervir na vida do outro, dizer o que tem que fazer ou não? Não. Só existe um pastor. É muita prepotência eu ouvir um pastor dizer, não, as minhas ovelhas. Que tuas ovelhas? Que dono de ovelhas tu és? Quem tu pensas que és? Que arrogância é essa? Minhas ovelhas. Já teve um que deu a vida pelas ovelhas. Todas essas ovelhas já tem um pastor. E a função dos pastores aí, profetas e outros, instruir, preparar, passar conhecimento, né? Treinar, edificar, até que alcancemos a altura espiritual de Cristo. Só isso e nada mais. Porque se você tomar, né, posse de cargos ou de ministérios antigos, ou até o início do cristianismo, como os apóstolos, tá? Você corre o risco, tá, de ser o próprio Cristo aqui na terra, ter as suas ovelhas, ser o pastor dessas pessoas, retirando até a luz, sendo uma sombra, tá? Da luz verdadeira. Certo? Você estará tomando lugares no coração das pessoas. Ao invés de você passar, encaminhar as pessoas para Cristo, você está encaminhando para si. Para si. Tá? Então, tome muito cuidado com esses negócios de ter pessoas que de alguma forma, sejam a boca de Deus para você. Tá? Tome muito cuidado com isso. Porque já existe o Deus do nosso lado e ele disse que estaria conosco. Não seja um judeu. Não seja da antiga aliança. Tá? Você já tem o próprio do seu lado e tem a sua palavra como instrução. Você pode aprender, você pode acolher os ensinamentos, você pode, agora entregar sua vida, como o próprio Rafael Bittencourt, que eu fiz um vídeo aqui que ele disse que quem é aquele que toma conta da sua vida? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você acha que eu vou deixar alguém tirar a luz da minha vida e colocar um homem, um ser humano? Ele é a boca de Deus, mas eu tenho o próprio do meu lado. Ou eu acredito nisso, ou eu não acredito. Ou eu vivo uma fé antiga ou uma fé atual. Uma nova aliança. Tá? Então, essa situação ela ainda é muito misturada na mente de muitos cristãos. Né? Ainda é muito complicado e esses líderes eles fazem questão de deixar assim, de deixar como tá, essa confusão para que eles possam as pessoas sejam submissas a elas. Quem disse que um pastor tem mais credibilidade do que o próprio Cristo que disse que estaria conosco todos os tempos, todos os dias? Ou você crê que ele está no meio de nós ou não? Ou você realmente tem esta busca de intimidade, de aproximação dele para que você escute a própria voz dele, ou você precisa de pessoas sendo intermediárias como antigamente.
e você estará vivendo numa antiga aliança. Tá? Então, preste atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Cristocêntrico, o cristianismo é Cristo tudo. Não tem espaço para nada mais. Mais uma vez, e eu deixo bem claro, se ele disse que estaria conosco até os últimos dias, e ele falou, bata na porta quando você precisar, busquem, batam, né? Quem é o amigo que vê um outro batendo na porta pedindo pão para uma visita que chegou, não vai e atende, né? Nem que seja só para se livrar daquele amigo, mas vai lá e atende. Batam na porta, batam. Fora as situações que ele disse que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Olhem os pássaros. Claro que eu não estou dizendo que a gente tem que ficar deitado em casa, não é isso. Mas aquela ansiedade que eu tenho, que muitos têm, de preocupação de como vai ser o futuro, de como eu vou cuidar dos meus filhos, de como vai ser o futuro. Sempre quem é pai e mãe tem. O que eu vou deixar para eles? Mas aí diz Cristo, se os corvos que não plantam, que não colhem, Deus os alimenta, imagina vocês. Certo? Então, se nós não tivermos essa, mais uma vez, mudança de chave do antigo para o novo, nós estaremos sempre debaixo desse jugo, sempre debaixo dessas situações aí de dominância, desses supostos superiores, homens de Deus, acima das pessoas que estão aqui embaixo, fazendo aí a sombra da verdadeira luz que deveria ser Cristo em nossas vidas. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Compartilhe, inscreva-se. Desde já eu agradeço muito. Até a próxima, certo? E tchau, tchau. Levante a cabeça e segue teu caminho, não andará